Hari Om Shanti Shanti Shanti. Fala galera, tudo em cima? Então venho hoje agradecer as várias sugestões que eu tenho recebido aí de vídeos, então o pessoal vem comentando, agradeço muito. E aí hoje justamente um vídeo é sobre uma dessas sugestões, que é sobre Yantra, que é um assunto bem complexo, né? Talvez fuja um pouquinho o escopo desses vídeos que são muito curtinhos, mas o lance é o seguinte, então o que é um Yantra? Então alguns de vocês já devem ter visto em alguns sites, em algum artigo, enfim, em algum lugar que fala sobre meditação, sobre chakra, etc., figuras geométricas, né, simples ou complexas, seguindo algum padrão. Então, por exemplo, a gente tem o Sri Yantra, cuja imagem você vai ver aqui do ladinho, é uma sequência de triângulos, né, tanto para baixo quanto para cima, né, assim, dezenas e dezenas de triângulos, simbolizando o masculino e feminino. Enfim, mas o Yantra, como figura, né, ele serve para quê? Ele serve para concentrar a tua mente na intenção de alguma coisa. Ou seja, o Yantra ele é a representação geométrica, né, física, de alguma coisa. Então, por exemplo, quando você tem o primeiro chakra, né, já que eu falei sobre chakra já nos vídeos atrás, então quando você tem o primeiro chakra, ele tem um Yantra muito simples, que é um quadrado. E esse quadrado, ele representa então o elemento terra. Pode ser tão simples quanto uma forminha dessa, né? Ou pode ser tão complexo quanto o Shri Yantra que você viu agora há pouquinho. Então a lógica é o seguinte, enquanto o mantra, né, sobre o qual eu falei também algumas vezes em alguns vídeos, enquanto o mantra ele é a própria deidade numa representação sonora, ele não deixa de ser sutil e, portanto, ele tem uma certa limitação no que diz respeito à concentração. Porque tudo que é feito só com a tua mente, então é mais complexo do que atividades que usam os seus sentidos. Então quando você quer se concentrar, até mesmo na meditação ela segue esse princípio, né? Quando você medita com mantra, se você meditar falando um mantra em voz alta, é um nível de dificuldade. Se você medita sussurrando, é outro nível de dificuldade. E por último, se você concentra no mantra somente na tua mente, então é um terceiro nível de dificuldade. Então ações que requisitam somente a tua concentração para serem feitas, são mais complexas, mais difíceis do que ações que pedem os seus órgãos dos sentidos. E assim, o Yantra, ele pede a sua visão, ele pede um pouco do teu raciocínio lógico, ele pede a tua memorização também. E quando você tenta internalizar um Yantra, então você olha para ele e tenta memorizar partes daquele Yantra, e você, em meditação, você então fecha os seus olhos e tenta chamar a tua mente aquele Yantra. Então você está puxando para você um outro aspecto daquela deidade em si, né? Porque mesmo os elementos são deidades. Então, nesse sentido, se a gente fosse comparar com o corpo de um ser humano, então o mantra é dito que é como se fosse a mente. E o Yantra é como se fosse o corpo, né? Então, portanto, para voltar ao exemplo do chakra, então você tem um Yantra quadrado, né, simbolizando terra, e você tem o próprio mantra ali, Lam. E aí você vai, então, puxando por todos os lados, por assim dizer, né? Então, porque a tradição ela nunca fica satisfeita em te dizer só para fazer uma coisa e de um jeito. Na verdade, a tradição do yoga é tão plural porque somos seres plurais e a gente precisa desse bando de estímulo, né? Então um estímulo intelectual, o estímulo físico, o estímulo emocional, o estímulo ao seu subconsciente, né? Ao seu inconsciente, e assim a tradição ela pode agir melhor em você. Então o Yantra ele fica como sendo um elemento também de meditação, não é fácil usar, né? Então totalmente fora do escopo de um vídeo como esse ensinar a usar um Yantra, mas fica aí pelo menos a curiosidade sanada sobre o que é e como que você utiliza, num certo sentido. Então, espero que tenha ficado claro. Não esquece de assinar o canalzinho ali no YouTube, acompanha os vídeos pelo Facebook, dá uma comentadinha, a chance de aparecer para você no seu feed de notícias é bem maior. E não esquece do curso Fundamentos do Yoga online, 100% gratuito aí no fim do ano, que vai abrir a primeira turma online que eu vou conduzir de estudos sobre yoga. Vai durar um ano de estudo, muitos textos, posturas, respirações, né, correções de posturas, então fiquem ligados. Bom.